Vamos falar de política, vamos falar de família, vamos falar de futebol, educação, vamos falar de saúde, qualidade de vida, né? Isso aí, segurança. Nós vamos falar de tudo que tiver empresas, né? Tudo que tiver relacionado com as pessoas, que é o nosso meeting aqui. É falar de pessoas, é falar do bem-estar das pessoas, é falar de desenvolvimento, crescimento, avanço. Cultura. É isso aí. Alô, alô, salve, salve, simpatia. E Lorena está curiosa para saber quem é Daniel Andrade. E hoje você vai conhecer o nosso grande amigo, professor, empresário e palestrante Daniel Andrade. Professor, quem é Daniel Andrade? Bom, Daniel Andrade é um menino que nasceu em Lorena, no dia 11 de abril de 1967. É um menino que viveu, primeiramente, lá perto da Secap. Meu pai morava numa fazenda ali na saída para Guaratinguetá, na Estrada Velha. Depois nós nos mudamos lá para Industrial, onde tinha uma chácara do antigo Guilherme Montenegro, que tinha uma loja na avenida principal ali da cidade, Casa Montenegro. Meu pai trabalhava para eles, tomava conta lá da chácara, e nós moramos lá durante 13 anos. Depois nós mudamos para a Olaria, ali naquela rua da Sabesp, num terreno na beira da ponte. E de lá nós mudamos para o Parque Rodovias. Então, como você pode ver, nós moramos em vários bairros da cidade de Lorena. E Daniel Andrade, menino criado em família pobre. Meu pai trabalhava, como eu falei, na Casa Montenegro, ajudando lá nos serviços gerais. A minha mãe trabalhou durante muito tempo na sorveteria do Valdir. A minha mãe lavava roupa, passava roupa lá na sorveteria do Valdir, para o pessoal do Valdir, a esposa dele, para as filhas. E eu trabalhei, quando criança, vocês vão se lembrar, eu trabalhei ali no Mercadão. Bem na porta do Mercadão tinha uma senhora que tinha uma lojinha que vendia um monte de bugiganga, e ela me deu emprego. Eu ficava ali na rua, no sábado, na feira, vendendo os produtos, as bugigangas dela ali na feira. Eu carreguei bolsa, sacola lá na feira do sábado ali no Mercadão. Eu trabalhei também para uma pessoa que você deve conhecer, doutora Filomena. Morava lá no Mondesir, casada com o seu Brito, que trabalhava numa indústria aqui em Lorena, e eu era o jardineiro dela. Eu limpava, eu arrumava, eu ajeitava, cortava grama, lavava os carros. Então, assim, nós desde pequenos estamos envolvidos aqui. E outra coisa, eu trabalhei também no Círculo Militar de Lorena. Eu lembro que todo dia, na hora do almoço, eu ia lá no rancho buscar, e eu tenho uma história interessante, que uma vez eu fui, e aí o Sargento França, é uma pessoa conhecida na cidade, e ele ia direto lá na chácara comprar gás, porque o Montenegro vendia gás. E o Sargento França, quando me reconheceu lá, ele falou assim: vem cá, Daniel, que eu vou dar um doce para você. Aí eu levava 4 marmitas, uma pegava arroz, uma pegava feijão, uma pegava carne, e a quarta vinha lotada de doce. Ele fazia questão de dar o doce pra gente. E eu trabalhei ali no Círculo Militar durante um tempo. Então, como você pode perceber, eu passei assim uma grande parte da minha vida inserida aqui na cidade desde criança. Aí. Sabe onde mais eu trabalhei, Marcos? Onde? Eu trabalhei na Granja do Seu Persílio. Que legal. Ali na Santa Terezinha, chegando ali na Água do Barão. Sei. Trabalhei um tempão com o Seu Persílio, com o Helder, com o Hernani, o pessoalzinho todo ali da Granja. Tradicional, hein, Lorena? Na realidade, eu devia ter uns 19 anos quando eu comecei ali. Eu lembro como se fosse hoje, subindo o morro. Eu morava ali no pé da descida ali da Sabesp. Eu subia aquele morro todo dia, ia para a Granja, trabalhava, voltava. E sabe onde mais que eu trabalhei? Trabalhei com o Celso Cobianchi. Família tradicional, respeitadíssima em Lorena. Exatamente. Celso Cobianchi, eu trabalhei lá na loja, quando a loja ainda era na rua principal. E para fechar com chave de ouro, os lugares que eu trabalhei em Lorena, eu trabalhei com o Bosco Paçoca no jornal Guepacaré. João Bosco Paçoca, uma lenda respeitadíssima em Lorena. O primeiro guia comercial de Lorena foi eu e o João que fizemos. Olha que legal. A Carolina ajudou muito, mas eu e o João que saía para a rua para fazer acontecer. Eu me lembro como se fosse hoje, sentado na mesa do Paçoca. O Paçoca virou e falou assim: Daniel, a hora que ele ver esse vídeo aqui, ele vai lembrar disso, ele vai testemunhar isso. Ele sentou na minha frente e falou assim: olha, eu tenho aqui uma relação de nomes, você vai lá e diga o seguinte: nós precisamos colocar uma oficina, e a oficina escolhida
foi a sua. E só tem uma oficina que vai no guia. E só tem uma farmácia que vai no guia. E só tem um açougue que vai no guia. Eu aprendi ali as primeiras lições comerciais. O Paçoca, que é uma figura, como eu dizia para ele, extraterrestre, porque não tem igual ele não, aqui não. Verdade. Então, eu trabalhei em todos esses lugares aqui em Lorena. Então, assim, a gente tem uma vasta história de trabalho aqui na cidade, e eu acredito que muitas pessoas vão se lembrar do que eu estou falando aqui. Com toda certeza. E pelo que eu entendi, você morou muito tempo aqui em Lorena, ali próximo da Água do Barão, na chácara do Monte Negro. E nessa época você estudava onde? Então, a gente morava lá na chácara, e para ir para a escola, que era o Climério Galvão César, a gente atravessava o riacho. Eu me lembro como se fosse hoje, foi muito engraçado isso. A minha mãe um dia chegou para mim e falou assim, eu já tinha 8 anos de idade. E a gente gostava, a gente brincava o dia inteiro. Eu trabalhava com meu pai ali na fazenda, eles tinham um gado lá que tirava leite todo dia. E aí a gente brincava nas canaviais, nos capinzais, nas hortas, nos bananeirais. Lá eu e meus irmãos, são 3 irmãos, né? 4 comigo. E um dia minha mãe me chama e fala assim, olha só que coisa engraçada. Ela falou assim, meu filho, te prepara que amanhã você vai para a escola. Aí eu falei, mas já? Né? Eu não tinha noção das coisas, né? Eu já tinha 8 anos, e é engraçado isso porque assim, as crianças hoje vão para a escola com quantos anos? 3, 4, 5. Eu já estava com 8, na época ia com 7. Eu já estava com 1 ano atrasado. A minha mãe já estava atrasando o meu sucesso fazia 1 ano. E aí eu uso sempre isso quando eu faço as palestras motivacionais, eu sempre conto essa história, porque foi muito engraçada. E na época, para ir para a escola, e o Climério ficava do outro lado do rio, porque tem um riacho que passava no meio da chácara, o meu pai então preparou o caminho como todo pai deve fazer. O pai tem que preparar o caminho do filho. E então meu pai preparou, ele deu uma roçada no campo, ele colocou um pau para atravessar o ribeirão, porque não tinha ponte. Só que para ir para a escola, os meninos usavam um sapato preto brilhante, quem é da época vai lembrar, uma meia branca que ia até a canela, uma bermuda cor de cinza, chumbo, e uma blusa, uma camiseta branca. Eu não tinha nem sapato, nem meia, nem bermuda e muito menos camiseta branca, porque o meu pai ganhava um salário mínimo e tinha 4 filhos para tratar. E aí então a minha mãe ganhou umas roupas da minha tia, que na realidade os meus primos eram pequenos, mas eu tinha uma prima que era maior. E a minha mãe ganhou umas saias cor de chumbo da minha tia, e ela pegou aquela saia, abriu a saia, passou a saia até ela ficar de novo reto, porque a saia era tudo cheio de preguinho, e fez ela mesma a bermuda para mim. Só que a bermuda ficou um pouco grande. E eu tinha que ficar segurando assim do lado para não cair. E a camiseta dela era pequena, porque eu era comprido, eu era grande, eu era alto. E era uma camiseta assim já meio amarelada. E ela tinha um furo debaixo do braço. Quando eu levantava, ventilava. E era muito engraçado isso. E para calçar, eu usava um chinelo de dedo. E eu lembro como se fosse hoje, um saco de arroz butuí. Quem é da época vai lembrar também. Arroz butuí. Cortado na parte de cima, com 2 caderninhos amarelos, um lápis preto e uma borracha Pelican. Eu falo com você e visualizo a borracha na minha mão como se fosse hoje. E aí então eu estava agora com a minha mochila debaixo do braço em forma de um saco plástico de arroz com um caderninho dentro, o cabelo desse tamanho assim, cabelo louro, todo enrolado, caracolado. E a minha mãe falou assim, bora meu filho, bora que você precisa ser alguém na vida. E eu então desci o morro atrás de casa para poder pegar o campo para ir atravessar o rio, atravessar uma cerca, subir o morro do Climério para chegar na escola. Só que quando foi descer o morro, eu já dei um escorregão e já arrebentou a ponta do chinelo. A minha mãe correu lá, pegou um prego 17 por 21, enfiou na ponta, botou meu chinelo no pé de novo, falou, bom meu filho, você precisa alcançar o seu sucesso. E nós fomos. Quando nós chegamos na beira do rio, cadê a ponte? Tinha chovido, o rio encheu,
levou o pau e eu não tinha como atravessar. A minha mãe olhou para minha cara e falou assim, não, você precisa ir para a escola. O que nós fizemos? Subimos, demos a volta lá pela ponte da Olaria, ali da Sabesp hoje, subimos, tudo terra, o chão tudo de terra, ali não tinha asfalto, não tinha nada, era tudo terra, e o chinelo de dedo jogando barro nas costas, e eu segurando a bermuda de um lado e a caderninho do outro. Atravessamos o bairro, demos volta e chegamos na frente da porta do Climério. Quando nós chegamos na frente da porta do Climério, meia hora depois atrasada, como é que estava o portão? Fechado. Aí a minha mãe foi lá e apertou a campainha. Só que a minha mãe, coitada, não sabia como é que funcionava, ela ficava apertando, não escutava o barulho, ela apertava de novo, e apertava de novo, acho que está estragado, e apertava de novo. Daqui a pouco chegou lá uma moça, abriu a janelinha do portão, olhou para fora e viu um menino feio, cabeludo, magricelo, segurando uma bermuda pelas beiras, um saco de arroz butuí debaixo do braço, e uma mulher com vestidinho de chita, pobre, no meio do barro, tudo sujo de barro, e ela abriu a janelinha e falou, pois não, dona. E a minha mãe tentou explicar. Ela falou assim, eu vim trazer meu filho para a escola. Aí ela disse, está atrasada, dona. Aí minha mãe quis explicar, falou assim, é que o pau rodou. Aí a mulher, que irritada, nervosa, abriu o portão, me pegou pelo pescoço assim, me puxou para dentro e falou para minha mãe assim, hoje ele vai entrar, amanhã, nem se o pau rodar, ele entra, hein? E pá, bateu o portão na cara da minha mãe, foi me arrastando até a sala da diretora. E eu lembro também hoje, como se fosse hoje, a diretora com vestido vermelho, óculos dourados, redondo, e ela sentada lá, a moça entrou na sala me trazendo e disse assim para a diretora, aí diretora, mais um retardado que chegou. Ela estava irritada com a minha mãe. A diretora virou para ela e falou assim, retardado não, mocinha, é retardatário que se fala. Aí pela primeira vez na vida eu vi alguém me defendendo, depois da minha mãe. Eu falei, opa, olha, essa moça está me defendendo. Eu não sabia a diferença, eu achava que retardatário era um retardado melhor do que o outro. Então era muito engraçado isso. E aí eu sentei lá, e quando eu sentei, eu senti que a minha bermuda estava tudo molhada de barro. Quando eu olhei assim, o meu pé cheio de barro, e sentado assim no tapete da diretora, e eu tentando esconder um pé atrás do outro, porque estava tudo sujo, e a diretora olhando para mim, até o momento em que ela se aproximou de mim, olhou fixo para mim, com aqueles olhos azuis dela, e falou assim, vem meu filho, você precisa ser alguém na vida. A mesma frase que a minha mãe tinha falado. E ela então me segurou pelas mãos e me levou pelos corredores do Climério Galvão César até a uma porta. Eu me senti o príncipe Charles entrando no palácio. E quando chegou na porta, isso aqui é importante, a porta tinha uma letra e tinha um número. E todas as portas tinham uma letra e um número. Depois eu descobri que as pessoas, os alunos bons, os alunos classe A, ia para a primeira série A. Os alunos mais ou menos ia para a primeira série B. Os alunos mais ou menos ainda ia para uma primeira série C. E os ruins iam para D. E eu olhei e observei que a minha era a primeira série E. Sabe por quê, Marcos? Na primeira série E vai aqueles que serão eliminados, que serão extintos, que serão expulsos. Aqueles que não têm chance, aqueles que as pessoas observam e percebem que não tem futuro. Vamos colocar na primeira série E, porque lá vai ficar os que não prestam, os que não servem. E eu depois entendi isso. E eu entrei então, e a diretora me colocou na primeira fileira, de frente com a professora, e nós começamos as primeiras aulas com 8 anos de idade. Interessante notar que no ano de 2004 para 2005, eu estava fazendo umas palestras lá em Campos do Jordão. A Secretaria do Governo do Estado de São Paulo me convidou, através de uma delegada de ensino, que era muito minha amiga, e me levou para Campos do Jordão. E lá em Campos do Jordão, no Leão da Montanha, os diretores, os delegados de ensino de todo o estado estavam lá. E era 3 dias de treinamento, e a minha palestra era a última palestra do último dia, para fechar o evento. E quando terminou a palestra, olha só que coisa interessante, olha que coisa impressionante. Eu falo isso, até me arrepio. Na última palestra, terminou a palestra, uma professora se aproxima de mim e fala assim, você por acaso não estudou
no Climério Galvão César, em Lorena? Eu olhei assim, respirei fundo e falei para ela: não, dona Eunice, por acaso não, porque nada na vida é por acaso. Eu estudei no Climério Galvão César porque eu tinha um motivo para estudar no Climério Galvão César. E a senhora deu aula para mim lá. E ela virou para mim e falou assim: meu Deus, como você evoluiu! E sabe o que eu senti naquela hora? Eu senti que ela nunca acreditou em mim. E ela jamais imaginou que eu estaria ali dando aula para ela depois de alguns anos. Então eu percebi que as pessoas só acreditam em você quando você prova o que você é e o que você é capaz. Mas o Daniel saiu lá do Climério Galvão César. Depois eu estudei no Arnolfo Azevedo. Tive vários professores. O professor Dias era o diretor do Arnolfo Azevedo. E tivemos vários professores excelentes, bons ali. E dali a gente voou pelo mundo, estudou várias outras coisas, mas a minha base educacional foi Climério Galvão César e Arnolfo Azevedo. Uma outra coisa que você vai se lembrar também, que faz parte do estudo de quando era moleque, escola de datilografia, você lembra disso? Lembro, na rua Nossa Senhora da Piedade. Na nossa época tinha isso. Sim. Hoje em dia ninguém sabe mais o que é, né? Você pega uma máquina de datilografia, meu neto esses dias viu uma máquina de datilografia. Para que serve isso? O que é isso? O que é isso aqui? Câmera fotográfica, a molecada já não sabe mais o que é. Mas eu estudei datilografia, AESD, JK. Eu estudei ali na escolinha do Pedrinho, do lado do Mercadão. Não sei se você chegou a conhecer. Mas o Pedrinho era uma figura. Ele tinha a escolinha dele ali e lotava de aluno. E ele era um cara muito assim, expansivo e amigo de todos, legal, gente boa. O cara não tinha dinheiro para pagar, ele deixava para pagar depois. E ele fazia esse processo todo. E ali então a gente aprendeu a datilografar. Aí outro dia, meu filho estava me vendo datilografando no meu computador. Aí ele achou estranho aqui, falou assim: mas você não faz só com 2 dedos? Eu falei: não, eu aprendi datilografia. Mas eles não sabem o que é isso. Não sabe. Eu estudei administração em Guaratinguetá. Ali em Guaratinguetá tinha uma escola que é muito antiga. Eu lembro que o Bosco lá do Itaú, Boscão da Igreja Adventista, estudava lá também na época. E depois eu estudei marketing e fiz um curso de Master Coach. E a gente fechou assim a nossa, vamos dizer assim, nosso conjunto de informações para fazer tudo aquilo que a gente tem feito até hoje. E estamos aí tentando desenvolver um trabalho, utilizar tudo isso que nós aprendemos, desde criança estudando, desde criança pesquisando, desde criança tentando utilizar isso no dia a dia para poder desenvolver a mente, desenvolver o coração, desenvolver principalmente a mentalidade, porque a mentalidade é a que faz a diferença em tudo que a gente faz. Você falou que estudou em Lorena, no Climério Galvão, no bairro do Olaria, Arnolfo de Azevedo, com o seu Dias, diretor, né? Professor de matemática, diretor. Você contou da sua infância, que você morou ali próximo da Água do Barão. Você falou também aonde você estudou. E hoje, quem é Daniel Andrade? Hoje, Daniel Andrade é resultado de tudo que nós fizemos nesses últimos anos. Eu passei 32 anos fazendo programa de consultoria para empresas. Eu comecei aqui em Lorena fazendo palestras em escolas. A primeira escola que eu fiz foi a escola do Parque das Rodovias. Eu trabalhava numa empresa em São Paulo chamado Serviço Educacional Lar e Saúde. E a gente fazia programas de treinamento de saúde, mostrando para as crianças a importância da saúde e como preservar a saúde. Nós fazíamos programas antitabagismo, alcoolismo, drogas, a gente fazia essas palestras nas escolas. E depois, logo em seguida, eu comecei a fazer isso com as indústrias. E a primeira indústria que eu fiz foi a Klabin, fabricadora de papel, lá em Cruzeiro. Foi feita a palestra lá na Klabin porque a mãe de um aluno assistiu a palestra e ela achou muito legal e perguntou se eu podia fazer na indústria.
E aí então nós fizemos a primeira programação de palestra na indústria. E quando eu fiz a primeira vez na indústria lá de Cruzeiro, começou a aparecer várias outras. E aí nós começamos a desenvolver um trabalho de consultoria, e aí foi o start. E de Cruzeiro para o mundo. Aí Cruzeiro foi Petrobras, Embraer, Philco, Philips, Johnson & Johnson, São José dos Campos. Eu comecei a fazer palestra no Brasil inteiro. Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Começamos a correr trecho fazendo palestra no Brasil inteiro. Os meus temas sempre eram sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e treinamento motivacional. Eu lembro que uma palestra muito interessante foi feita na Embraer. Uma pessoa me ligou um dia e falou assim: professor, você fez lá na fábrica de filmes da Fujifilm. E aí esse cara me ligou e falou: o senhor fez lá e eles acharam legal, eu queria que o senhor fizesse aqui na Embraer. A Embraer estava retomando. 1985, 95, não estou bem certo a data. Aí eles estavam retomando a funcionamento da fábrica, da fábrica de aviões, e aí então existiam lá mais ou menos 900 funcionários, e eles me convidaram para fazer palestra lá. Nós fizemos uma série de palestras, foram 4 dias seguidos de palestras. E dali eu comecei a voar. Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro, fiz muitas palestras na Telerge, no Rio de Janeiro. Fiz muitas palestras no Ministério do Exército, Marinha, Aeronáutica, Base Aérea, Comavex, Taubaté, Base Aérea de São Paulo, Base Aérea de Porto Velho, Base Aérea de Manaus, Polícia Militar de Rondônia, Polícia Militar de Roraima, Polícia Militar de Belém do Pará, Polícia Militar do Amazonas, Polícia Militar de Brasil inteiro. Nós fizemos muitas palestras na Polícia Militar. Polícia Militar do Estado de São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, fiz muitas palestras. Então a gente passou grande parte do tempo fazendo palestras. E quando foi em 1998, eu fui para Manaus, numa missão, fazer palestras numa indústria que ficava no meio da Mata Amazônica. E essa indústria era uma indústria de bauxita. Eles tinham uma fábrica no meio da Mata Amazônica, e essa fábrica ela era totalmente... Como é que eu falaria? Essa fábrica não tinha vínculo nenhum com nenhuma organização, nem política, nem nenhum tipo de organização. Eles eram uma empresa que tinha uma cidade no meio da mata. E eu cheguei para fazer palestra, e quando eu cheguei numa quarta-feira, fiz palestra quinta, fiz palestra sexta. Quando foi no sábado, o engenheiro chegou para mim e falou assim: Daniel, nós vamos ter que voltar porque a fábrica foi vendida para os belgas e eles fecharam, eles cancelaram toda a programação. Eu tinha ido para lá, engraçado que eu fui para lá de carona com um avião da Itapemirim. Tinha um coronel da aeronáutica, muito amigo meu. Ele falou assim: Daniel, se você quiser ir para lá, você me fala que eu tenho um comandante que é meu amigo, que pilota esses aviões da Itapemirim, o jato da Itapemirim. Daqui em Manaus, para quem não sabe, são 4 horas de viagem, de avião. São 3.800 quilômetros de distância. E aí então, ele me arrumou carona, eu fui de carona, desci lá de madrugada, era 3h30, 4 horas da manhã, fui pro hotel. Quando foi 9 horas da manhã, já me ligaram, falaram: o avião já está aqui esperando você. E eu corri, peguei o avião e fomos lá para a mineradora Taboca, Paranapanema, o nome da indústria, a indústria Paranapanema, que chamava de mineradora Taboca. E lá eu fiquei durante 3 dias e tive que voltar embora. Aí eu fui para Manaus, conheci umas pessoas lá em Manaus, e essas pessoas começaram a me levar para fazer palestras em alguns lugares. Base aérea, empresas de água e esgoto, alguns órgãos do governo. E como eu estava por lá mesmo, falei: vou ficar aqui uns dias, vou fazer o trabalho. Só que assim, foi muito exponencial o trabalho. Comecei a aparecer muito, porque você já viu aquela história de que terra de cego, quem tem um olho é rei? E eu cheguei lá, não tinha ninguém fazendo nada, não tinha ninguém. Então assim, eu fui muito bem recebido e comecei a fazer um monte de palestras. E logo em seguida, alguns anos, um ano e pouco depois, eu estava mudando para Manaus.
um monte de atividades, um monte de trabalho para fazer. Eu falei assim, eu vou sair de Lorena, que é uma cidade com 80 mil habitantes, e vou para uma cidade que tem 2,5 milhões de habitantes, que tem muito mais trabalho, muito mais como se desenvolver. E lá em Manaus eu passei um tempo, até o ano 2002, fiquei em Manaus até 2002, depois voltei para Lorena, mas eu fiz lá um programa de televisão na Rede Record. Um camarada assistiu uma palestra minha e falou assim, nossa, que legal, você não quer fazer um programa de televisão? Eu falei, rapaz, até quero, mas é muito caro. Não, fique tranquilo, gostei do seu trabalho, vem fazer aqui com nós, vou te fazer um precinho desse tamaninho só para você fazer. E o Abdul Hawash, dono da TV, mandou o cameraman dele me falar isso. Eu cheguei lá, sentei na frente do Abdul, o Abdul virou e falou assim, cara, eu gostei demais da sua palestra, você não poderia fazer a apresentação do meu jornal? Eu falei, não, Abdul, eu não tenho informação para isso. Não, mas você consegue, você é um cara desenvolto. Eu falei, não, Abdul, não é minha praia. Então faz um programa com nós. Eu falei, mas eu já estou vendo uma outra televisão, que é a televisão da Rede Boas Novas, que era uma televisão da Igreja Assembleia de Deus, que era uma TV menor, que eu conseguia pagar. Mas ele falou assim, faz o seguinte, quanto você vai pagar lá? Ah, eu vou pagar R$1.800 por mês. R$1.800, 1998, era muito dinheiro. Aí ele falou assim, vou te cobrar 3, você vai fazer aqui na Rede Record. E eu então fui fazer o programa de televisão Qualidade de Vida na Amazônia, na Rede Record de televisão. E hoje? O que você tem feito hoje? Então, eu passei de 2013 até 2017 desenvolvendo os programas de treinamento para empresas de multinível. Trabalhei nas maiores empresas de multinível do Brasil, desenvolvendo alguns projetos, desenvolvendo alguns produtos. Eu tenho vamos dizer assim, uma experiência grande com a área de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Eu estudei marketing, estudei administração, estudei um pouco de psicologia, mas estudei também naturologia. Eu fui um dos primeiros pessoas a se formar em naturologia no ano de 1997, no primeiro curso de naturologia feito pelo Instituto Sul-Americano de Naturologia de Curitiba, em São Paulo. Eu lembro até que tinha um colega em Guaratinguetá, o Celso, a gente ia todo fim de semana para São Paulo fazer o curso de naturologia, que estuda hoje medicina natural. Hoje a Morumbi Anhembi em São Paulo tem um curso de naturologia que é feito na universidade. Na época não tinha, era uma espécie de curso profissionalizante. E eu estudei isso aí, eu gostava disso, eu passei por um problema de saúde sério e eu consegui resolver o meu problema utilizando os recursos naturais de saúde. Então foi um marco assim muito grande na minha vida e eu comecei a fazer o trabalho que eu te falei nas escolas, nas indústrias, falando sobre esse assunto. E a gente trabalhou muito tempo em cima disso. Quando foi em 2018, eu fui convidado para fazer um trabalho relacionado à tecnologia. É um projeto que estava envolvendo blockchain e uma série de moeda criptografada, de um coronel do Exército que me convidou para fazer a parte de comunicação da empresa para ele. E eu vim então para São José dos Campos. E quando cheguei em São José dos Campos em 2018, fizemos 2018, 2019, e quando chegou no fim de 2019, o que aconteceu? Pandemia. O meu pai morreu, meu pai faleceu em maio de julho de 2019, e quando chegou no fim do ano, veio a pandemia. E eu estava em São José dos Campos, desenvolvendo um trabalho lá com a empresa, nós tínhamos 87 técnicos, nós tínhamos 22 TIs trabalhando dentro da empresa, e eu era responsável por toda a área de comunicação da empresa, toda a área de marketing da empresa, e eu então comecei a pensar, o que eu vou fazer agora com a pandemia? Como todo mundo ficou preocupado em fazer. E aí liga um amigo um dia, olha só que providência de Deus, liga um amigo que trabalhou comigo numa indústria, numa empresa daquela de multinível, e fala assim, Daniel, tem uma rede de farmácias precisando desenvolver uma linha de vitaminas para a rede de farmácia. Isso era o que eu fazia nas empresas de marketing multinível. Eu falei assim, é comigo, irmão. Ele falou, estou te mandando o telefone do cara, liga para ele. Liguei para o cara falou, não, eu preciso fazer urgente. E aí nós começamos então, eu montei uma empresa
de desenvolvimento de marcas e produtos. E começamos a fazer terceirização dessa área farmacêutica de suplementos e começamos a trabalhar isso e comecei a distribuir para diversas redes de farmácias do Nordeste, do Mato Grosso, de Manaus, e começamos a fazer esse trabalho de terceirização de marcas. Entrei em contato com alguns laboratórios que eu tenho acesso, conversei, programamos. Então, as pessoas traziam as ideias, eu desenvolvia as formulações, desenvolvia o layout dos produtos, mostrava para as redes, os caras provavam, eu mandava o laboratório executar, entregava o produto pronto para a pessoa. Então essa é uma atividade que nós estamos executando desde 2019 para cá. E além de fazer esse processo de produção de marca terceirizada, a gente começou também a desenvolver um trabalho de venda no marketing digital. Porque uma vez que a pandemia chegou, as farmácias, as lojas estavam fechadas, a maioria do comércio estava fechado. E nós começamos então a vender a nossa marca, criamos nossa marca própria e começamos a vender nos marketplaces. Mercado Livre, Shopee, Magalu, Amazon. E hoje nós temos uma rede de lojas virtuais trabalhando no marketplace. E além de fazer a terceirização, além de ter as lojas no marketplace, além de fazer marcas para revendedores, nós também fazemos consultoria empresarial. E no ano de 2022, uma pessoa me encontrou, ouviu a minha história e falou assim: nossa, mas dá para fazer um lançamento do seu negócio. Você é um cara que tem muita informação de saúde, bem-estar, de lifestyle. Vou fazer um lançamento seu. E o cara inventou de fazer o lançamento do Professor Daniel. Se você entrar no meu Instagram hoje, você vai ver lá os seguidores. E nós temos hoje 304 mil seguidores que seguem a gente baseado nesse assunto de bem-estar, lifestyle e qualidade de vida, que é o que a gente prega constantemente no nosso dia a dia. Então, resumindo para você, nós temos as lojas do marketplace, nós temos as consultorias empresariais que eu faço com as empresas, nós temos, além disso, as vendas para terceirização. Então hoje a gente está aí e tem agora o canal do Professor Daniel. Nós estamos aí nos preparando para fazer os lançamentos do canal do Professor Daniel. Quando você começa a ter os seguidores, você começa a ganhar uma responsabilidade. Porque, como sempre eu digo, 1 grama de prevenção vale mais do que 1 quilo de remédio. E hoje tem muita gente doente. Então, desde os meus 22 anos, eu tenho trabalhado esse aspecto. Então, o meu curso de marketing, o meu curso de administração, o meu curso de coach, tudo é base para fazer o trabalho que eu faço hoje, que é desenvolvimento de pessoas, que é treinamento de pessoas, que é conhecimento de pessoas, mudança de mentalidade das pessoas, que eu acho que é a parte mais importante de todas. Se você muda a mentalidade, você muda a estrutura. E se você muda a estrutura, você muda o resultado das pessoas. Então hoje, todas as minhas empresas estão voltadas para o crescimento individual de todas as pessoas que chegam até nós. Seja através do produto, seja através de um treinamento, seja através de uma mentalidade diferente que nós passamos. Professor Daniel Andrade, vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui. Família. Família é célula master da sociedade. Se você desintegra a família, você desintegra o resto. Isso é nítido e claro em todas as sociedades. A minha família é toda daqui. Meu pai, na realidade, nasceu aqui no Rio de Janeiro e veio para Lorena, na realidade veio para Canas. Grande parte dos meus familiares moram em Canas. E meus irmãos todos moram aqui na cidade. Meus filhos, eu tenho 3 filhos, todos moram aqui na cidade. Então, assim, família é algo que não se negocia. Família é algo que é muito importante e eu acredito que todas as pessoas deveriam valorizar mais. Religião. Religião.
Religião é algo que não depende de você escolher. Eu sempre digo essa seguinte frase: não é você que escolhe Deus, Deus escolhe você. Né? Eu era assim muito fã do Papa João Paulo II. Para mim foi o maior Papa da história. Eu estudei muito teologia, muito. Eu gosto muito de teologia, eu gosto muito de Bíblia. Sou evangélico. Eu não vou dizer como o Bolsonaro dizia, terrivelmente evangélico, porque às vezes quando você é muito terrivelmente evangélico, você acaba ofendendo algumas pessoas. Eu acho que a gente tem que ser evangélico, mas tem que respeitar a religião dos outros. Porque tem muitas pessoas que confundem uma coisa com outra. Você quer defender a sua religião ofendendo a religião dos outros. E a concepção religiosa de cada um é de cada um. Eu não posso querer obrigar você a ser evangélico, assim como eu não posso querer as pessoas querem obrigar você a ser católico ou ser qualquer outra religião. Então a religião é algo que norteia a vida das pessoas. E eu digo sempre a seguinte frase: você precisa ter uma religião, não importa qual. Você tem que sempre entender que existe o Criador de todas as coisas. E quando você entender que, é como está escrito na Bíblia, quando Moisés estava no deserto, Deus apareceu para ele e falou assim: olha, eu quero que você vá lá libertar o povo. E Moisés falou assim: mas e daí? Eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Aí Deus falou assim: vai lá e diga que o eu sou mandou você ir lá. Quando a gente fala isso, poucas pessoas entendem. Porque o eu sou é aquele que não tem princípio e não tem fim. Deus é. Deus não existe. Deus é. E nós somos feitos imagem e semelhança do Altíssimo. Quando as pessoas entendem isso, quando elas compreendem isso e trazem isso para a vida dela, ela vai entender que ela pode fazer qualquer coisa. Ela só precisa colocar isso na mente. Porque se nós somos feitos de imagem e semelhança do Altíssimo, que fez todas as coisas, eu posso todas as coisas se eu estou com ele. A Bíblia diz isso. Então religião é algo fundamental na vida das pessoas. Aliás, se nós tivéssemos mais religião, nós teríamos menos traficantes, nós teríamos menos problemas com a sociedade, nós teríamos menos briga, nós teríamos menos guerra e teríamos menos um monte de outros problemas. Cidade de Lorena. Cidade de Lorena é lugar que eu nasci, lugar que eu cresci, lugar que eu fiz as amizades, lugar que eu vivi grande parte da minha vida, lugar que está no meu coração e que eu gostaria que mudasse, transformasse e fosse algo muito maior do que é hoje. Eu viajei por todas as cidades desse país, muitas cidades desse país. Conheço todos os estados brasileiros. E eu conheço muitas cidades e eu vejo que Lorena poderia ser muito maior e muito melhor do que é hoje. Professor Daniel Andrade, pegando o gancho, caso você venha a ser pré-candidato a prefeito da cidade de Lorena, quais seriam os maiores obstáculos? Bom, vamos lá. Existem vários desafios, para essa questão. Mas eu acredito que o primeiro desafio é a mentalidade das pessoas. As pessoas estão com a seguinte mentalidade: elas não conseguem mais ver a condição que estão vivendo. Por exemplo, você passa numa rua e a rua está toda suja. As pessoas que vivem naquela rua não estão mais vendo a rua suja. Sabe quando a pessoa tem um gato em casa e ela acostumou com o cheiro do gato, e quando uma pessoa de fora ela chega na casa e sente o cheiro do gato? Porque gato tem cheiro. Eu tenho 2 gatos e quando as pessoas chegam em casa, elas percebem que tem gato, por causa do cheiro. Então a mentalidade das pessoas, as pessoas não percebem mais a condição que está as ruas, as pessoas não reclamam mais a falta de médico no posto, as pessoas não reclamam mais a falta de medicamento lá nas farmácias públicas. Por quê? Criou-se uma mentalidade de que não adianta,
de que não resolve reclamar. E grande parte dessas pessoas tem até medo de reclamar, porque se elas reclamam, elas podem ser perseguidas, porque a cidade é muito pequena. Então, primeiro obstáculo, mentalidade das pessoas. A segunda mentalidade é a visão do povo. Como é que o povo vê político hoje? Quando você se coloca como candidato de qualquer coisa, as pessoas pensam assim, ó, é mais um para prometer e não cumprir. É mais um para se beneficiar do bem público. É mais um para roubar a cidade. Então qualquer pessoa que chegue e se coloque, isso é nítido, você entra na rede social, você vê aí as pessoas comentando. Ah, o cara que entra para política, ele entra para roubar. O cara que entra para política é porque não tem nada para fazer lá fora. O cara que entra para política não tem mais condição de fazer nada, ele vai se enfiar aqui. Então, essa mentalidade e essa visão de política são duas barreiras que qualquer candidato vai enfrentar. Terceira coisa, as políticas sujas. Eu não tenho coragem de fazer política suja. Eu não tenho coragem de comprar um voto. Outro dia um camarada chegou assim e falou, se caso você for candidato, você gostaria que eu votasse em você? Eu falei, lógico, eu gostaria que todas as pessoas conscientes votassem. Nas melhores pessoas, independente de ser eu ou não. Mas o que você pode fazer para me ajudar? Então as pessoas querem um benefício para poder votar em alguém que para fazer bem para o município, para fazer bem para a cidade que ela mora. Então essa concepção de pessoas, dessa política suja de compra de voto, ou seja, de alguma forma eu tenho que pagar alguém para votar em mim. Nós temos dois problemas. Primeiro, que você desqualifica as pessoas que estão competindo. Porque se você não tem dinheiro para comprar voto, você vai perder a eleição. E segundo, você tira a responsabilidade dos caras que serão eleitos. Porque se você já vendeu o seu voto por um saco de cimento, por uma telha Eternite, por um botijão de gás ou por uma receita que você deu para o político pagar para você os remédios, ele não tem obrigação nenhuma com você mais. Se ele for eleito e você for bater lá e falar assim, amigão, já paguei seu gás, já paguei a sua conta de luz, então não te devo nada, já paguei o seu voto. Infelizmente, isso acontece muito. E quarta situação, quando você coloca a cara para ser candidato, primeiro que você vai ser atirado. Se você sobressair, eles vão atirar em você, você vai ser alvo. E para você sair e fazer uma campanha, você precisa deixar as suas coisas. Por exemplo, eu tenho 3 empresas, estou abrindo a 4ª agora. Como é que eu vou gerenciar 4 empresas e fazer campanha política? Eu tenho que escolher. Ou eu faço campanha política, ou eu faço gestão das empresas. Então eu vou ter que deixar as empresas na mão de alguém e vou ter que enfiar a cara. Na última campanha política que teve no Brasil, um camarada bilionário do Brasil foi candidato a presidente, depois ele foi candidato a deputado, mas ele teve que deixar todas as empresas. Ele teve um prejuízo de mais de 80 milhões de reais por ter largado as empresas no canto, esperando até terminar a campanha. Então, todos esses motivos, são barreiras que impedem ou que vão ser, vão ser obstáculos para qualquer pessoa que for candidato, porque vai ter que passar por tudo isso aí, vai ter que enfrentar tudo isso aí. Professor Daniel Andrade, professor, palestrante, empresário, bem-sucedido, por que política? Essa é uma pergunta que é uma pergunta que todos os meus amigos fizeram, né? É assim, a gente tem amigos em Brasília, tem amigos em São Paulo, tem amigos em Manaus, tem amigo na Bahia, e todos eles deram o mesmo conselho. Ele falou, rapaz, você vai entrar nesse negócio de política, isso aí não dá certo, isso aí é dor de cabeça, é encheção de saco, você sabe que o negócio é difícil, é complicado, você tem certeza? Não é 99, não é 98, não é 97. 100% de todos os meus amigos fizeram a mesma colocação e a mesma interrogação botaram na minha cabeça. Teve um até que falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vem fazer negócio comigo, vamos montar um negócio nós dois aqui, e se você quer dor de cabeça, vamos fazer uma dor de cabeça aqui, esquece negócio de política.
Aí eu fiquei assim meio chocado, né? Eu achava que os caras iam me dar apoio, né? Porque assim, a gente tem uma visão de mudança, a gente tem uma visão de transformação do ambiente que a gente está. E daqui a pouco eu vou te falar para você o porquê que nós chegamos aqui. Mas aí eu peguei e falei assim, não, vou ligar para o meu tio. Meu tio é um cara que gosta de mim. Meu tio é um cara que é consciente. É um cara que é fervoroso com as coisas certas. É um cara sério. E ele vai me entender. Eu vou falar para ele, vou contar para ele hoje que eu estou tentando ser um candidato para a eleição próxima. E vamos ver o que ele vai me dizer. Aí eu ligo para o meu tio e falei, meu tio, tem uma notícia para te dar. Seu sobrinho é pré-candidato a prefeito em Lorena. Aí ele ficou mudo assim por 30 segundos. Eu já levei um choque e fiquei escutando, fiquei quieto. Aí ele virou e falou assim, Daniel, você tem certeza? Você tem certeza? Por que você não vem como vereador primeiro? Eu falei, bom, já não foi tão ruim. Ele falou para ser vereador primeiro. Então eu tentei convencer a minha mente de que não foi tão ruim assim. Mas assim, 99%. Quando eu falei para minha mulher, ela olhou para mim, ficou séria, regalou os olhos e disse, tem certeza? Você está consciente, está ciente do que você está fazendo? Eu falei, tô. Aí eu falei pro meu sócio. Ele olhou para mim e falou assim, mas você sabe que você vai ter problema, né? Eu falei, sim, ué, mas a vida sem problema é sem graça. Eu brinquei com ele, né? Ele falou, então tá, eu te apoio, mas se eu fosse você eu não ia não. Mas como? Por quê? Estava conversando com os amigos e aquela história política, um puxa saco de um, puxa saco do outro, um fala mal de um, outro fala mal de outro, e aí começa a enumerar os defeitos do prefeito, os defeitos do vice-prefeito, os defeitos do antigo prefeito, os defeitos do prefeito do passado. Aí eu virei para eles e falei assim, ó, nós só temos duas opções. Ou a gente faz alguma coisa. Você está insatisfeito lá com o prefeito? Está satisfeito com o vereador? Está insatisfeito com o governador? Está insatisfeito com o presidente da república? Vai lá, irmão, se candidata. Você tem essa opção. Ou você cala a boca e não reclama mais. Todo mundo, nós temos essa opção. Aí um deles virou e falou assim, então vamos botar para cima desses caras, vamos fazer alguma coisa, não dá para continuar do jeito que está. Aí viraram para mim e falou assim, você quer ser o candidato, pré-candidato? Eu falei, eu? Ele falou assim, você não é idealista, você não é um cara que não gosta de corrupção, não gosta dessas pilantragens todas? Então você pode ser, pô. Você é um cara que tem conhecimento, você é um cara que entende tecnologia, você é um cara empresário, tem visão panorâmica aí do mundo, conhece os estados todos, conhece vários países, conhece um monte de coisa, conhece um monte de gente, tem amigo em Brasília, tem amigo em São Paulo, tem amigo em Manaus, tem amigo na Bahia, tem amigo em Mato Grosso, tem amigo no Rio Grande do Sul, tem amigo no Paraná, tem amigo no mundo inteiro. Traz esses amigos seus para ajudar você. Aí eu olhei para a cara dele e lembrei da minha frase. Ou faz alguma coisa, ou cala a boca. Aí eu fiquei preso nas minhas palavras e falei assim, mas você acha que dá certo? Ele falou, só tem um jeito de saber. Fazer. Respirei fundo, pensei 10 vezes e falei assim, senti assim um chamado. Mas mesmo assim eu falei assim, falei com Deus, né? Falei, Senhor, se for para ser, me mostra. Aí quando foi na semana seguinte, esse camarada foi lá em casa, levou meia dúzia de pessoas e eu vi o sangue no olho na visão daquelas pessoas que estavam também revoltadas com a situação da cidade e falou assim, nós estamos aqui, vamos apoiar. Eu falei, mas a gente não tem partido. Não, mas vamos atrás. E aí eu já comecei a ligar para uns amigos. Aí liguei para um amigo em Goiânia, que tinha um amigo em Brasília, que tinha um amigo no Planalto, e que esse amigo dela no Planalto era amiga do presidente de um partido. E aí então, uma semana depois, eu estava lá na sala do presidente do partido, e ela falou assim para mim, ó, ontem teve 2 vereadores da sua cidade aqui querendo o partido.
mas eu falei para eles que já estava reservado para uma outra pessoa. Aí eu entendi que alguma força além das nossas estava trabalhando. E eu não podia fugir do compromisso. Todo mundo está contra. Todos os meus amigos sinceros falaram assim, não entra nessa, isso é furada. Mas se eu não fizer, quem vai fazer? Os meus filhos, os meus netos, vai olhar lá no passado e falar assim, meu avô, meu pai poderia ter feito e foi um covarde, largou do jeito que estava, não fez nada pela cidade, ele poderia fazer, ele tinha capacidade para fazer. E não fez. E eu não quero ser visto como um covarde. Para ser sincero, não me traz vantagem nenhuma. Porque se eu fosse um político corrupto, eu estaria doido para entrar lá para poder superfaturar todos o que fosse possível lá na prefeitura. Mas eu sei que eu não tenho essa índole. Eu não vou fazer isso. Então eu não tenho interesse nenhum financeiro. Eu ganho muito mais fazendo o que eu faço hoje do que ganha um prefeito. Então que vantagem tem isso? Só que eu não aguento mais ver a situação que está. Eu não aguento mais ver pessoas, como eu vi a semana passada, reclamando de situações do município. Eu não aguento mais ver as ruas da minha casa como estão. Eu não consigo ver mais crianças jogadas como eu tenho visto. Não cabe na minha mente, não cabe no meu conceito de humanidade. Então só tem duas opções. Ou a gente encara, ou a gente cala a boca e não fala mais nada. E eu optei em fazer. E tem um grupinho aí de doido comigo, dando incentivo e força para a gente fazer o que tiver que fazer. E nós vamos fazer a nossa parte. Se der certo, ótimo. Se não der, fizemos a nossa parte. Não fomos covardes da história. Daniel Andrade, professor, palestrante, empresário, hoje esclarecendo algumas dúvidas da população lorenense. Muito obrigado pela sua presença, de muitos programas que virão pela frente também para esclarecer para a Lorena. Gostaria que você deixasse suas considerações finais. Lorena pode ter 3 tipos de prefeito. O prefeito que está na cidade, alguém o colocou aqui, porque muitas vezes o prefeito não é da cidade, o prefeito é colocado na cidade. Então ele pode ser o prefeito que está na cidade. Ele pode ser o prefeito da cidade, ou seja, ele foi lá e foi eleito com as forças dele. Ou ele pode ser o prefeito para a cidade. Então a minha consideração final é essa. Eu quero que as pessoas que assistirem esse vídeo façam uma reflexão. Quantos prefeitos nós tivemos até hoje, nos últimos 50 anos? Quantos prefeitos foram para a cidade? Quantos? Quando a gente ouve a palavra Guaratinguetá, eu lembro de Frei Galvão. Quando eu ouço o nome da cidade de Cachoeira Paulista, eu lembro do quê? Canção Nova. Quando eu ouço a palavra Aparecida, eu lembro da Santa, da Igreja Matriz. E quando eu ouço a palavra Lorena, eu lembro do quê? Eu estou lá em Curitiba, um dia, fazendo palestra numa empresa. Uma pessoa chega para mim e fala assim, você é de onde? Eu falo, eu sou lá de Lorena. Onde é Lorena? Lorena é lá perto de Aparecida do Norte. Ah, tá. Sei onde fica. Ele não sabe de Lorena, ele sabe de Aparecida. Ele não sabe de Lorena, ele sabe de Guaratinguetá, do Frei Galvão. Ele não sabe de Lorena, ele sabe de Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista é desse tamaninho e tem referência. Lorena não tem. Não tem nada em Lorena que lembre alguma coisa de alguém de alguma coisa.
Então, assim, eu gostaria de chegar lá em Manaus e falar assim, eu sou lá de Lorena. Ah, sim, Lorena é referência, porque tem isso. Não temos. Mas sabe o que é mais interessante? O motivo pelo qual não temos. Sabe por que não temos? Porque nunca ninguém fez. Nós estamos aí todos esses anos, esse monte de prefeitos que já passaram pela cidade, nenhum fez. E por que nenhum fez? Porque não sabem fazer. Porque se soubessem, e eu não falo isso criticando os prefeitos. Não, muito pelo contrário. Cada um dá o que tem. Eu não posso exigir de uma pessoa o que ela não tem. Todos que passaram deram a sua contribuição, mas deram a sua contribuição dentro da sua mentalidade. Eu não posso exigir de alguém aquilo que ela não tem. Então, se eu tenho capacidade, mentalidade de crescimento, de avanço, eu vou transformar isso em mecanismo para crescimento da cidade. Se eu não tenho, eu não vou. Então, o que nós percebemos? O que eu percebo? Eu percebo que nós passamos os 50 últimos anos com a mesma mentalidade. E cada vez que eu chegava em Lorena, eu falei assim, vamos ver o que tem de novo na cidade de Lorena. E toda vez era uma decepção, não tinha nada diferente na cidade. E é triste porque você vê uma cidade que está numa região estratégica. Lorena tem acesso para todos os cantos. E não cresce. Não cresce por causa da mentalidade. Então você vê entrar e sair prefeito com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade. Mentalidade de quando? De antigamente. Se você pergunta qual a diferença de marketplace para marketing digital? Não sabe. O que é blockchain? Não sei. O que é uma exchange? Nunca vi falar. Aí outro dia eu vi uma pessoa fazer um comentário, mas quem disse que tecnologia pode fazer uma cidade crescer? Eu falei, é só você fazer o seguinte, é só você pegar as 5 maiores empresas do planeta e perguntar do que é as 5 maiores empresas do planeta. Tecnologia. Então tecnologia é exponencial. Ao invés de eu fazer um curso de corte e costura, em vez de fazer um cursinho de crochê para ensinar as pessoas, nada contra. Só que isso não traz exponencialidade para a cidade. Agora, se eu fizer um curso de marketing digital, colocar todos esses meninos, 16, 17, 18 anos, para fazer esse curso e transformá-los em vendedores digitais, eu crio um exército de pessoas para trabalhar em qualquer lugar do mundo, do planeta. Se eu trago empresas de tecnologia para o município, eu faço o município crescer e ser referência. Mas nunca ninguém fez. Porque todas as pessoas que passaram pelo município não tinham, volto a repetir, essa consciência. A cabeça, a mentalidade é outra. Então eu não posso exigir isso deles. Mas eu conheço, então eu posso fazer. Então, ao invés de ficar criticando aqueles que não fizeram, eu vou lá, enfio a cara e faço, porque eu sei fazer. Eu conheço o sistema, eu conheço a estrutura, eu tenho acesso, eu tenho a agenda, eu conheço todo o pessoal que faz isso. Então, eu tenho obrigação de fazer, pelo menos obrigação de tentar fazer. E é essa mais ou menos a ideia, essa é mais ou menos a consciência que eu quero que as pessoas tenham. Não olhem política pelo passado. Observe as pessoas que estão vindo hoje. E se eu tiver que dar um conselho para as pessoas que vão votar, porque nós tivemos na última eleição 25% de abstinência. 25% da população não foi votar. Por que não foi votar? Porque não acreditavam nem no A nem no B. Falei, eu vou lá perder meu voto, não vou votar em ninguém. Votaram em nulo, em branco. Então, se eu tenho um conselho para dar, vote em pessoas novas que tenham conteúdo, que você possa analisar e ter conteúdo. As pessoas que estão lá e que você já percebeu que não deu fruto, o que a Bíblia fala? A árvore que não dá fruto, corta e planta outra. Então essa aqui eu sei que não deu fruto, então vou arrancar ela daqui e vou plantar outra. Pelo menos eu sei
que essa aqui ainda eu não tenho informação do que vai acontecer. Mas essa aqui eu já sei que não dá fruto. Isso é o mais coerente, é o mais consciente a se fazer. Então, a partir do momento que você conseguir entender isso, a partir do momento que você tiver a mentalidade neste formato, você não vai vender mais o seu voto, porque você sabe que quando você vende o seu voto, o político não tem responsabilidade com você, nem com a sociedade. Você entregou na mão da pessoa o que ela quiser fazer, porque você vendeu o seu voto. Então, duas coisas. Vote no novo e não venda o seu voto. Essas são as minhas palavras finais. E nosso primeiro bate-papo aqui, bem sadio, foi com o professor, palestrante e empresário Daniel Andrade. Professor, boa sorte, saúde e paz. Até uma próxima. Obrigado, irmão. Até uma próxima.